Palavra e Viola. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Palavra e Viola. Seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Tamo junto mais uma vez aqui na tela da IPP-TV. Que coisa boa, hein? Eu amo estar aqui com vocês e é muito bom ter a sua companhia. Agora, bom é sempre ter mais e mais companhia, não é verdade? Então vamos compartilhando aí o Palavra e Viola. Você que está nos assistindo já, coloca o dedinho aí na tela do seu celular, no botão de compartilhar. Se você está assistindo pela TV, entra pelo celular também e já clica para compartilhar. Manda para um grupo, hein? Um grupo só. E você já pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus. Lembra também de deixar o seu like. Vamos ver o que tem no programa de hoje? Pastor Arival Dias Casimiro com Meditando nas Promessas de Deus. Também tem a série documental A História do Cristianismo. A gente continua contando ela. Também tem a sua participação, você que mandou um versículo aí da sua preferência, o versículo mais bonito que você acha da palavra de Deus, mandou lá no meu Instagram. Nós vamos falar aqui no Você, no Palavra e Viola. Também tem notícias diretamente da Junta Missionária e é óbvio, tem muito louvor ao som da viola caipira. Vamos lá! Que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal, que vive bem perto do Pai lá do céu. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente, em buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal, que vive bem perto do Pai lá do céu. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente, em buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, que coisa boa, hein? Muito bom poder louvar a Deus. E agora vamos ouvir a palavra dele com o pastor Arival Dias Casimiro. Alô você, nós estamos aqui meditando nas promessas de Deus. Essa é uma atividade prazerosa, é uma atividade que traz consolo, conforto para o nosso coração. O Salmo 1 diz que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. E quando a gente medita numa promessa de Deus, essa promessa se transforma ou em oração ou em cântico. Mas nós estamos aqui para desafiar você a orar as promessas de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós temos a promessa, a certeza que haverá um juízo final. A Bíblia, de fato, ensina, e nós cremos
que haverá um juízo final. Deus julgará com justiça e de forma definitiva o mal e também todos os homens. Eu queria chamar a sua atenção porque esse versículo aqui traz para nós 3 lições preciosas. Primeiro, ela para todos, diz o texto, porque importa que todos nós compareçamos. Então não vai ficar ninguém de fora. Todos irão comparecer perante Deus no juízo final. Todos terão que acertar contas com Deus. Homens, mulheres, de todas as tribos, línguas e nações, não importa a idade que morreu, todos estarão perante o tribunal de Deus. Em segundo lugar, ele é certo. Nós não podemos evitá-lo. Diz o texto sagrado que porque importa, em outras palavras, ou devemos. O texto aqui não diz que é uma opção, mas um dever imposto, uma determinação, um decreto de Deus a todos os homens. Então, assim como a morte é certa, o juízo também segue-se a essa morte e haverá esse juízo final, esse dia do acerto final de contas. Em terceiro lugar, aqui, a promessa diz que esse julgamento final tem dono. Diz aí o tribunal de Cristo. Todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal justo, é um tribunal imparcial, é um tribunal meticuloso, revelador e final. Se Jesus Cristo ele é o nosso advogado hoje, se ele é aquele que intercede por nós junto a Deus, no dia do juízo final, ele assumirá a função de juiz e ele julgará a todos. E, por último, quarto lugar, quarta verdade que essa promessa nos ensina, é que o julgamento final, ele é recompensador. Diz aqui no texto, para que cada um receba. Observe que a recompensa é individual. E o critério de julgamento é por aquilo que tiver feito nesta vida. Se for bem, o bem. Se for mal, o mal. E a grande questão é que nesse julgamento haverá também o livro da vida. E nesse julgamento perante Cristo, todos aqueles que estão em Cristo já foram julgados, Cristo já foi punido do seu lugar. E simplesmente ele prestará conta das suas obras com sentido ou com significado de galardão. Essa promessa do juízo final é um chamado às pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Então, cuidado com o que você está fazendo, cuidado como você está tratando as coisas de Deus, as pessoas, a igreja, porque pode ter certeza, haverá um juízo final. Deus abençoe sua vida, Deus encoraje o seu coração. Obrigado, pastor Arival. Tamo junto sempre aqui no Palavra e Viola, viu, meu irmão? Muito bom ouvir a sua voz, a voz de Deus por meio da sua voz. Agora a gente continua com as notícias diretamente da Ezion. Quase falei campo missionário, hein? Quase confundi. Mas agora tem os lançamentos da editora Ezion. Fica ligado aí. Todo cristão é um missionário. Esta é mais uma obra que compõe a série Pastoreio, da editora Ezion. Se você nasceu de novo em Cristo, recebeu dele o chamado para pregar o Evangelho. Neste estudo indutivo, o reverendo Arival Dias Casimiro nos ensina que o coração de cada não cristão é um campo a ser alcançado,
Por isso somos chamados, autorizados e enviados por Jesus para essa missão através do ID, deixado por ele na Bíblia. A obra tem um propósito de nos encorajar e instruir para que sejamos ganhadores de almas capacitados e usados pelo Senhor. Cada parte do estudo vai nos impactar para que tenhamos um desejo ardente pela missão. É um treinamento para aquecer e motivar nosso coração para a pregação da mensagem da salvação. Venha até a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e adquira já o estudo Todo Cristão é um Missionário, para sua meditação pessoal ou para uso em classes de escola bíblica dominical e pequenos grupos. Ezion, a sua editora missionária. Eu quero mostrar para vocês 2 livros. Olha que bonito. Esse daqui, pastor Arival Dias Casimiro, a série Comentário Bíblico. Esse aqui é o livro de Lucas. O Evangelho do Filho do Homem é para todos. Ó, o Luciano está fazendo um close junto com o Mateus lá na técnica para mostrar para você. Que bonito esse livro, hein? Do pastor Arival Dias Casimiro. E também, ó, pode ficar aí, Lu. Ó, o livro A Ilusão do Livre-Arbítrio. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pronto, certinho. Do pastor Nilson Ribeiro Luz Júnior. Esses 2 livros você encontra no site da editora Ezion. www.editoraezion.com.br. E você pode ter 10% de desconto no seu carrinho de compras no site da editora. É só colocar lá no cupom, na área do cupom. Assim que você for finalizar a sua compra, vai ter ali do ladinho direito assim, ó, cupom. Coloca Vitor Quevedo 10, número 10. Vitor Quevedo 10. Você tem 10% de desconto no seu carrinho de compras no site da editora. Aproveita, ó, e leva meu livro também, No Caminho do Salvador. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Encontros transformadores com Jesus, para você que gosta de uma boa leitura, uma leitura rápida e também evangelística. Tá aí o Luciano fazendo um close de novo. No Caminho do Salvador, Encontros Transformadores com Jesus. Tudo isso no site da editora Ezion. É isso aí. E olha, a gente continua contando a história do cristianismo para você que está acompanhando o nosso programa. Vamos lá para mais um episódio? A Idade Média termina com as sementes da pré-reforma surgindo em diversos países da Europa. Um período de 300 anos em que se iniciou a luta pela restauração do culto, da pregação e da tradução da Bíblia, combatendo os ensinos errados. E essas novas ideias surgem em todos os segmentos da sociedade, que tinha uma divisão de classes bem clara naquele período. Os livros sempre mostram aquela pirâmide, né? Era uma sociedade piramidal, onde no topo você tinha o clero, no meio ali mais ou menos você tinha a nobreza e na base da pirâmide você tinha os camponeses, né? Artesãos, enfim. Você tem agora, no final aí da Idade Média, você tem agora uma nova classe surgindo, que é uma classe revolucionária, que é a tal da burguesia, né? Então você tem agora uma classe que é formada por comerciantes, artesãos, que começam a ter algum tipo de ganho financeiro, ganho econômico. E eles têm uma prática que desagrada em extremo a Igreja Católica, a tal do empréstimo a juros. Dentro do conceito católico, né, embora a Igreja Católica praticasse a indulgência
embora a Igreja Católica praticasse, né, ou melhor, fosse a dona de 2/3 das terras de toda a Europa, ela no discurso era contra emprestar dinheiro a juros. E a burguesia, ela, né, são trabalhadores, são comerciantes que emprestam dinheiro a juros, né? Inclusive judeus também faziam isso. E o católico vai discordar disso. Então existe uma tensão muito grande. E a burguesia cada vez mais ganha o seu espaço. 23 exércitos tentaram tomar essa cidade e falharam. A Idade Moderna começa com a tomada de Constantinopla em 1453 e vai até a Revolução Francesa, pouco mais de 3 séculos depois, em 1789. Além das questões sociais, profundas mudanças políticas e religiosas marcam esse período da história desde o seu início. E antes você tinha o tal do absolutismo monárquico. Você tem um monarca absoluto dentro de cada uma das nações e aos poucos esse monarca vai sendo contestado. Religiosamente o mundo está mudando também, nós já vimos, né? Existem críticas cada vez maiores ao catolicismo. O catolicismo já havia sentido um golpe lá no século XI com a divisão Império Romano do Ocidente e do Oriente. Agora, cada vez mais dentro da igreja, ele começa a ser contestado. Deus, qui humane substantiae dignitatum mirabilite condedisti et mirabilius reformasti. Nos primeiros anos do século XVI, surge na igreja um monge agostiniano. Alguns mestres dessa ordem já ensinavam, ainda que muito discretamente, que a salvação é favor de Deus. Esse religioso é o alemão Martinho Lutero. Aos 17 anos, ele ingressa na Universidade de Erfurt, onde faz bacharelado e mestrado em filosofia. Fazia direito na mesma universidade, quando teve uma experiência pitoresca que o levou à igreja. As biografias de Lutero contam que um dia Lutero estava passeando na floresta e uma chuva muito grande, com raios e trovões, pega ele no meio da floresta. Ele fica com tanto medo dos raios e trovões que ele faz uma oração para a santa dele, a Santa Ana. Santa Ana, Santa Ana, se a senhora me livrar dessa chuva, se eu não morrer nesse temporal, eu me consagro a uma ordem religiosa, né? E ele é livrado e ele cumpre a promessa, ele vai para a ordem ali dos agostinianos. Ali na ordem ele começa a ter algumas instruções. O seu líder começa a notar que ele tem uma consciência de pecado muito grande. Lutero tinha tanta consciência de pecado que ele sempre, todos os dias, em vários momentos, ele chegava no seu líder e confessava o pecado. E aí falava, então você faz isso, você reza isso, você faz essa oração e tal. E ele incomodava demais o seu líder. Tanto é que o líder chegou para ele e falou, ô Lutero, deixa somar muito pecado, aí você vem e fala. Toda hora não dá, né? Mas ele tinha essa curiosidade, ele tinha cada vez mais essa curiosidade. Ele continua estudando teologia, o seu líder o envia para estudar teologia em Wittenberg. E em Wittenberg, aí coisas começam a acontecer na sua mente de uma maneira cada vez maior. A partir do início dos estudos em Wittenberg, Lutero entende que a Igreja e o Papa podem falhar e que existe salvação fora da Igreja Católica, ao contrário do que era defendido como verdade absoluta na época. Ele percebe a postura incongruente dos líderes, se dedica às Escrituras, mas nada livra Lutero da sua consciência de pecado, mesmo fazendo penitências e visitas a lugares santos. Isso o atormenta profundamente, até que ele chega ao livro de Romanos. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele descobre no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e que o justo viverá pela fé. E aí as escamas caem, ele entende, ele dizia, né, que ele tinha raiva da expressão justiça de Deus. Todas as vezes que ele lia nas Escrituras justiça de Deus, ele tremia, ele tinha ódio a essa expressão, ódio da expressão justiça de Deus, porque ele sabia que um Deus justo, se pegasse ele ia esmagá-lo. Porque ele sabia que ele tinha pecado e nada que ele fizesse livrava ele do pecado. Até que ele descobre que o justo viverá pela fé. E aí ele descobre que em Romanos a justiça de Deus não é aquilo com que Deus vai para te esmagar, mas é o favor de Deus para não te esmagar, porque ele já te salvou em Cristo.
Aí ele começa a discordar com muita mais veemência da indulgência. Quando ele descobre, né, aquela história toda da catedral, né, da Basílica de São Pedro, ele contesta os líderes e começa a pregar na paróquia dele. Salvação é pela graça de Deus. Salvação é pela fé em Cristo. Não existe nenhum tipo de valor em indulgência. Não faça isso. Essa pregação, ela sobe até os líderes. Lutero, ele é convocado a se retratar e ele não se retrata. Na verdade, ele diz, eu até me retrato, se vocês provarem nas Escrituras que eu estou errado. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Muito bom. Deus se revela na história. Deus é um Deus soberano. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra o seu povo. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esses versículos falam da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre todos os impérios da terra, todos os poderes que tentaram fazer minar a força do povo de Deus. Olha, não tem para ninguém não. Deus conosco, a gente é vencedor em todo o tempo. A gente está vendo, então, essa vitória do povo de Deus por meio da força de Deus aqui na série documental A História do Cristianismo, produzida pela IPP TV. E agora, você que mandou o seu versículo favorito, preferido ou mais bonito, a gente vai falar aqui, tá bom? De alguns amigos que vão participar desse nosso quadro hoje. Fica ligado, pode ser o seu versículo. Aqui no Você no Palavra e Viola, então a gente vai ler alguns versículos e mandar um abraço para quem mandou. Esses versículos, obviamente, visam edificar a sua vida, te fazer lembrar das promessas de Deus. Uma irmã aqui mandou para a gente o Salmo 23, a Alciane de Oliveira. Mas também outros irmãos falaram do Salmo 23. Então, para todos vocês, ó, a Alciane de Oliveira, a Bárbara Cunha mandou para a gente também esse pedido, Salmo 23. Olha só, mais um Salmo 23. A Janaína Ribeiro mandou para a gente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que versículo bonito, não é verdade? Deus é o Deus provedor. Aliás, mandar um abraço para o pastor Rafael Abdala, que tem um livro novo, O Deus Provedor, aqui pela Ezion. Você pode conferir este livro maravilhoso também no site da editora, tá bom? E quem mandou pra gente também, nossa querida irmã Rosana Ramos Polski, membro aqui da IPP. Ela mandou o Salmo 37, versículo 5, que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Viu? Abraço para você, Rosana, seu marido também, o Richard, e tamo junto sempre aqui no Palavra e Viola. Outra irmã mandou pra gente também, a Janete Lima, esse versículo maravilhoso. Salmo 126, versículo 3. Muito conhecido, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você também pode mandar o seu versículo pra gente. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, que nas próximas edições a gente já vai selecionar e mandar um abraço para você com o seu versículo preferido. E a gente continua o nosso programa com as notícias diretamente do campo missionário. A visita do reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, em Guiné-Bissau, teve um momento muito especial. Ele foi conhecer de perto as instalações da Escola Semear, que está localizada na cidade de Bissau, capital do país. A escola é um projeto da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. A JMP também é parceira nesse trabalho. Somos passarinhos que cantam na tarde, cantam, 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 cantam. A escola completou 14 anos e hoje tem 353 alunos do ensino infantil e fundamental.
A missionária da APMT, Cecília de Sá, é a fundadora da escola Semear. A escola é importante aqui para o bairro, né? É uma escola de referência já, porque quando nós viemos desenvolver nosso projeto aqui, não tinha nenhuma escola privada aqui nessa região. Então nós estamos aqui e desenvolvemos esse trabalho. Nós vamos de jardim até o 8º ano. E ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter o 9º ano aqui no nosso espaço. O reverendo Alberto Sá, presidente do Concílio Nacional da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, está à frente desse projeto juntamente com a missionária Cecília. Como o país tem quase 70% de analfabetismo, então é importante usar a escola para poder chegar também o evangelho à população, à comunidade. Então, desde o começo, nós trabalhamos sempre ligado com a igreja e a escola, ou a escola e a igreja. Então isso sempre foi uma coisa muito importante para nós, para o crescimento e a expansão do evangelho. Se eu quiser sair, tudo que eu usar, penso antes de agir, minha boca vou guardar, a Deus e as colegas. Na educação para a vida temos quantos princípios? 7. Quais são? Mordomia, união, sabedoria, liberdade, caráter, autogoverno, semear e colher. Onde devemos jogar o lixo? No cesto do lixo. O que é que devemos falar aqui? Português. Como podemos usar o banheiro? Um de cada vez. Se o meu colega me bater, eu não vou tornar. Eu não vou tornar. Muito respeito. Depois que a escola chegou aqui e muitas pessoas já aderiram, os pais também ficaram contentes porque as crianças dessa escola saem bem, sabem ler, escrever. E nós também não só terminamos a escola, mas sim ensinamos também a palavra de Deus dentro dessa escola para as crianças, para que eles possam conhecer Jesus. O grande desafio agora é aumentar a estrutura da escola Semear, construir mais salas de aula para atender a demanda local e continuar com o avanço do evangelho naquele país. Então, se você deseja cooperar com esse projeto missionário, você entre em contato com eles. Beto e Cecília, entre em contato com a APMT, faça sua oferta, seja um parceiro para que eles possam ampliar a escola, construir as salas necessárias para continuar o crescimento. Quero lembrar para você que a maioria, quase que absoluta, desses alunos vem do contexto muçulmano. Uma grande porta para a pregação do evangelho. Você pode contribuir também com a JMP, orando, indo junto com eles nas missões ou investindo no reino de Deus. Acesse www.igrejapresbiterianadepinheiros.com.br e saiba como ajudar, doar, contribuir da melhor maneira que você puder com a Junta Missionária de Pinheiros, abençoando o Brasil e o mundo, pregando a palavra de Deus. Bom, a gente está encerrando mais uma edição do Palavra e Viola. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Lembrando aqui, né, que a gente está também aqui no YouTube, Vitor Quevedo TV. Se inscreve lá no nosso canal, no Instagram, @VitorQuevedo. Lembrando do nosso livro No Caminho do Salvador, que você pode adquirir pelo site da editora Ezion. Tá bom? Conheça o nosso primeiro livro. E assim a gente vai despedindo mais uma vez de vocês. Vamos cantar um hino? Pode ser? Em Cristo, Deus estava reconciliando o seu povo e não lhes condenando pelas suas transgressões. De Cristo recebemos o maior presente, salvação, graça perseverante, para vencer as nossas vis paixões. E Ele destinou as boas obras
nunca viu pecado, nos chamou para dar o seu recado. Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. Ele destinou as boas obras àquele que nunca viu pecado, nos chamou para dar o seu recado. Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, gente, louvar. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Muito obrigado, que Deus abençoe você, toda a sua família. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente volta na próxima edição do Palavra e Viola. Até lá. Tchau, tchau. Palavra e Viola.